tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. E aquele convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão e participar também pelo WhatsApp. Essa sua interação no 973350038, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01, edição do programa Gente que Fala de terça-feira, sempre com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, e a gente falando nesse espaço sobre os assuntos ligados à área da comunicação, sobre todas as suas vertentes, e hoje a comunicação política. Para a nossa conversa de hoje, Felipe Dávila, cientista político, ele é pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, fundador e publisher do Virtu News e criador do Centro de Liderança Pública. Boa tarde, Felipe Dávila, como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao programa Gente que Fala, uma honra recebê-lo. Boa tarde, Mauro, um grande prazer estar aqui com você e com o Tony. Muito obrigado pela presença. Tony Mastaler também, ator, publicitário, criador, diretor e criador de estratégias de marketing político. Tudo bem, Tony? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Um prazer estar aqui, um prazer estar com o Felipe dividindo essa conversa, que eu tenho certeza absoluta e avisei para todos os meus amigos, vai ser muito boa. Vou aprender muito aqui agora. Pô, tem uma exclusiva assim, vou lhe dizer. Fantástico, muito obrigado. Então, vamos lá dar início aqui ao nosso papo, à nossa conversa, 12:02 agora, em entrevista à jornalista Eliane Cantanhede, publicada hoje no Estadão. O ex-presidente Michel Temer defende que só há uma solução para quem se eleger presidente em outubro: propor um pacto nacional consistente para reconstruir as condições políticas e o país. O ex-presidente Michel Temer: se Lula vencer, os bolsonaristas estarão em pé de guerra contra as urnas eletrônicas, contra o STF, contra o Tribunal Superior Eleitoral. E, se Bolsonaro vencer, os petistas vão lotar as ruas do país. Felipe Dávila, para a gente comentar aqui um pouco algumas citações, algumas falas do ex-presidente Michel Temer, nessa entrevista à jornalista Eliane Cantanhede no jornal O Estadão. Ele disse o seguinte: hoje todo mundo vota contra, não a favor de alguma coisa. Vamos considerar, né? Temos o eleitor da direita, temos o eleitor da esquerda, que escolhem lá convictamente os seus candidatos, seus representantes. Agora, tem aquele terço do eleitorado que quer algo diferente, que busca uma terceira via. Este é que vota contra. E a gente viu em 2018 o sentimento antipetista que levou o voto a Bolsonaro, e o sentimento anti-Bolsonaro, ele não, que levou o voto para o então candidato Fernando Haddad. O senhor concorda com essa citação do ex-presidente Temer? Todo mundo vota contra, não a favor de alguma coisa? Isso mostra o vazio da política, né? Então, quando você pergunta hoje por que eu voto no Lula, porque eu não quero o Bolsonaro de jeito nenhum. Por que você vota no Bolsonaro? É porque eu não quero o Lula de jeito nenhum. Mas é que nessa eleição, Mauro, não há novidade. Nós já sabemos o que vai ser entregue se o Bolsonaro for reeleito ou se o Lula ganhar a eleição. Nós sabemos exatamente, não tem novidade. Então, esse negócio de votar contra é muito ruim, porque o que nós precisamos é uma pessoa capaz de pacificar o país, conciliar o país, restabelecer o diálogo, a tolerância, curar as feridas de um país dilacerado por uma polarização que só trouxe aumento da pobreza, da miséria, o desemprego recorde e uma economia que está estagnada há mais de 20 anos. Por isso que todos os nossos jovens querem ir embora do Brasil. Esses jovens nasceram no Brasil, que a economia não crescia e agora cresce zero. Então é óbvio que eles querem ir embora, porque aqui parece que não há oportunidade. Então este grande pacto que o presidente Temer mencionou só ocorrerá se vencer alguém que não seja Lula ou Bolsonaro, porque com esses dois o Brasil vai sair das urnas dividido, e isso vai piorar demais a condição para a retomada da confiança no país, da renda e do emprego. E como dizer isso para o eleitor, Felipe Dávila? Porque o eleitor já está fazendo do primeiro turno um segundo turno. Eu já vou votar naquele que eu acho que vai chegar no segundo turno, porque se o outro chegar na frente, é perigoso. Então, está na mão do eleitor isso.
É verdade. O primeiro que está na mão do eleitor é o voto consciente. O eleitor precisa saber em quem ele está votando, precisa conhecer as propostas dos candidatos, precisa entender a história de cada um. Olha, 70% do eleitorado brasileiro não se recorda em quem votou na última eleição para deputado. Então, como é que essa pessoa vai poder cobrar, fiscalizar, reconhecer quem é o bom político que merece ser reeleito e eliminar aquele que não merece? Então, ele nem lembra o nome do deputado que ele votou. Então, o voto consciente é algo muito importante para fazer essa mudança no Brasil. Agora, um atributo importante que eu venho percebendo andando por esse Brasil afora e conversando com todas as pessoas é as pessoas estão cansadas da polarização e elas começam a entender que a vida delas piorou com a polarização. Na minha casa trabalhavam 3 pessoas, hoje trabalham uma. A renda caiu e o pouco da renda que tem vai ao supermercado é corroída pela inflação. Então as pessoas começam a ter uma noção de que a vida piorou com a polarização. Daí essa demanda por alguém para pacificar o país, restabelecer o diálogo, criar uma união. Então, eu vejo que o atributo que o eleitor busca não é o que está refletido na pesquisa. E isso não é porque a pesquisa está errada, é porque esse atributo ainda não virou uma força política. E o Tony pode falar melhor do que eu sobre isso. Então, às vezes, você tem uma assimetria entre os atributos que o eleitor está buscando nesse candidato e as candidaturas existentes. E essas coisas só combinam mais à frente. Portanto, é preciso ter um pouco de calma, continuar trabalhando para criar uma candidatura capaz de reconhecer o que foi feito de bom nos governos Lula, no governo Bolsonaro, mas saber que muita coisa ruim ficou pelo caminho. E muita coisa ruim fruto desse populismo, como eu disse, que aumentou o desemprego, a miséria e vem acabando com o investimento no Brasil, portanto, mantendo a economia estagnada há mais de 10 anos. Tony Massala, pegando o gancho na questão dos atributos, destacados aí pelo Felipe Dávila, por que os atributos não estão se transformando em força política? Olha, o Felipe, na verdade, está falando sinceramente, uma aula clara, e é tão bom ver isso, né? É tão bom ver gente disposta, do nível dele, a entrar nisso, né? A entrar nessa história que está tão acirrada, está tão complicada, está tão difícil, está fazendo tão mal para todo mundo, está fazendo tão mal para famílias que estão discutindo. Não que toda a unanimidade é burra, lógico, concordo, mas o que está faltando também é bom senso. As pessoas parece que estão perdendo o bom senso, porque os 2 candidatos que estão polarizando nesse momento, desculpa, não tem bom senso. Há coisas que são inegáveis. E esse não ter bom senso, você vê história que está tão acirrada, refletido, você vê, por exemplo, refletindo uma coisa complicada demais, que é o quê? Você ter embate de pessoas que chegam com argumentos os mais esdrúxulos. Eu tenho certeza, Mauro, você, eu, o Felipe e todo mundo que nos ouve, e eu sei da audiência desse programa, que é bastante seleta e inteligente, deve ficar horrorizado toda vez que encontra pela internet, nos seus grupos de amigos, grupos de WhatsApp, os maiores descalabros possíveis. Tem gente que está relacionando questão que nunca existiu. Eu não sei, parece que depois do terraplanismo, de não vacina, parece que virou uma moda de que o cara se sente diferente do mundo e quer trazer a solução. Então, assim, volto a dizer, o público brasileiro, isso eu estudo há mais de 40 anos, é um público que quer a tranquilidade. Ele, às vezes, é manipulado por um lado ou por outro, mas ele quer o bom senso, o equilíbrio, né? E nisso eu parabenizo o Felipe, porque é um oxigênio novo, principalmente nessa terceira via, tão importante para nós. Vamos falar sério, vamos dar uma olhada nos caras que estão aí e ver pessoas desse equilíbrio, desse porte, desse comprometimento para poder caminhar. Isso vai fazer com que a nossa eleição fique muito melhor e o nosso país também. Felipe Dávila, uma outra fala aqui, uma outra aspas do ex-presidente Michel Temer para a jornalista Eliane Cantanhede. No Estadão, ele disse o seguinte: ainda há muita indefinição na eleição. As certezas de ontem já não são certezas de hoje, e as pesquisas de hoje refletem hoje, não o amanhã. Mas vamos analisar o seguinte: as pesquisas de hoje refletem o hoje, evidentemente, não o amanhã, mas elas balizam o amanhã, não é isso, Felipe? Olha, mais ou menos, né?
quando nós pegamos todas as pesquisas um ano antes de eleição, um ano e meio antes da eleição, aí todo mundo começa a criticar a pesquisa. Não tem nada a ver criticar a pesquisa faz uma fotografia do momento, ela não é o filme. Então, o filme tem muita coisa para acontecer. O que nós vamos ter é um cenário muito preocupante em outubro. Que cenário é esse? A inflação vai continuar aumentando, o desemprego continua alto e a economia não vai voltar a crescer, justamente pelas questões não só internas do Brasil, mas as questões externas, como a questão da guerra, está colocando muita pressão inflacionária no mundo inteiro e no Brasil ela se torna ainda mais preocupante por causa dos problemas já existentes. Então, nós temos de pensar que numa eleição que você começa com alto desemprego, um mau humor danado, com a renda caindo, a inflação comendo o dinheiro das pessoas e sem perspectiva de sair desse atoleiro do baixo crescimento, é uma eleição que as pessoas vão com muito mau humor. Daí a importância de criar essa história do diálogo. Né? E o diálogo, ele tem um papel fundamental que começa por reconhecer as coisas boas feitas por administrações passadas e mesmo por essa administração, nós temos de ter essa capacidade de exercimento e precisamos criticar aquilo que está errado, que o Brasil precisa mudar. Então, essa grandeza já em expor as coisas que são problemas e que são virtudes é importante. Não tem no Brasil, não é só 100% do que é ruim, não, tem coisas boas que aconteceram e esse reconhecimento é muito importante. E alguma outra coisa que eu queria falar para você, Mauro, e o Tony sabe disso muito bem como especialista em marketing político, o Brasil não é a internet, não é a rede social. O Brasil de verdade não está tão radicalizado com esse ódio, né, babando das pessoas que existe nas redes sociais. Isso é um outro mundo. Você conversa com as pessoas na rua, as pessoas estão preocupadas como é que elas vão sobreviver, como é que elas vão conseguir manter o emprego, como é que elas mantêm o filho na escola. Então, assim, as preocupações hoje são muito mais das primeiras necessidades do eleitor. Então, esse radicalismo das redes sociais não é a sociedade de verdade. Isso é uma exacerbação de um sentimento que sim existe na sociedade, mas o Brasil não é isso. Tony Mastralé, sobre essa citação do ex-presidente Michel Temer, que as pesquisas de hoje refletem hoje, não amanhã, a gente já falou por diversas vezes aqui no programa, a gente fala sobre a leitura das pesquisas, o olhar necessário, muita crítica, no sentido de que, olha, a pesquisa errou, aquele candidato não tinha a menor chance, chegou na frente, na hora H, o que foi que aconteceu? A pesquisa não é séria, enfim, há muitas críticas em relação a isso. O importante é sempre olhar a tendência, o que a pesquisa está apontando, não necessariamente quem está na frente, quem está atrás. Hoje as coisas estão de um jeito, amanhã, observando a tendência, você vai entender por que determinado candidato que estava atrás passou para frente e vice-versa. Né? Exatamente. A pesquisa é sempre uma fotografia, como bem falou o ex-presidente, é uma fotografia do momento, mas o interpretar o que está acontecendo é muito importante. Na linha do que eu falei no bloco passado, tem pessoas que estão dizendo não, essas pesquisas que estão aí são mentirosas. Poxa vida, gente, quer dizer, todas as pesquisas são mentirosas. Então, o mundo inteiro está contaminado de pesquisas e você é um gênio fantástico que sabe disso. Um pouco de humildade aí nas suas análises, né? Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte, sim, está balizando coisas para esse momento, mas sim, ainda há muito o que caminhar. É perigoso, concordo plenamente com o Felipe, para o país que estejamos todos nesse humor tão terrível e tão rançoso, né? Como sabemos que uma boa parte da eleição do Bolsonaro na eleição passada foi por conta do PT, foi o cabo eleitoral forte, desculpa, mas foi, não é? Nós temos que entender que muita coisa do crescimento do PT nessa eleição será por conta do Bolsonaro. Então, que esses partidos possam entender, e aí são máquinas gigantescas, com uma força gigantesca, uma militância gigantesca, é difícil deles coordenarem. O Lula mesmo sabe disso, eu tenho colegas lá que estão trabalhando com ele, e sabe disso que está um problema para ele mexer nessa máquina toda hoje que chama-se PT. Eles não estão preocupados com a ideia do que o ex-presidente quer, estão preocupados com a ideia deles. Então, relacionar a questão pesquisa é sempre muito de análise, de calma e de bom senso. E seguramente é a fotografia de hoje. Daqui até outubro, muita mudança pode acontecer. E se Deus quiser, vai.
Meio-dia e 15, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, sempre por aqui neste dia, o espaço para os assuntos da comunicação em sob todas as suas vertentes. E hoje aqui, nosso assunto, a comunicação política, com o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, cientista político Felipe Dávila, e também com o Tony Mastaler, diretor e criador de estratégias de marketing político. Olha, o Partido Novo decidiu cedo, em novembro do ano passado, o nome de Luiz Felipe Dávila, ou somente Felipe Dávila, para concorrer à presidência da República. O pré-candidato não é um político tradicional, mas também não é um antipolítico. É publisher, cientista político, filantropo e fundador do Centro de Liderança Pública, tendo uma longa trajetória ligada à política nacional. Em um de seus livros, Felipe Dávila, o senhor menciona 9 estadistas brasileiros como exemplos, né, de caráter e de liderança. José Bonifácio de Andrade e Silva, o nosso patriarca da independência, ele que incentivou Dom Pedro I, um dos incentivadores, na verdade, era Dom Pedro I na proclamação da República, Joaquim Nabuco, abolicionista, Dom Pedro II, Prudente de Moraes, foi nosso primeiro presidente civil da República, né? Campos Salles, Rodrigues Alves, Oswaldo Aranha, Ulisses Guimarães, Fernando Henrique Cardoso, são os nomes citados pelo senhor. O que o senhor admira em cada um deles, especialmente nos últimos, aqui mais recentes, próximos a gente, Ulisses Guimarães e FHC? Olha, tem uma coisa interessante, Mauro, que eu gosto de citar em todos esses 9 estadistas. Eles não pensam só na política no momento. A atitude que eles tomaram como estadista beneficiou as gerações futuras. Essa é a grandeza de um homem público. Então, a independência do Brasil lá pelo José Bonifácio, uma coisa que evidentemente foi bom para o Brasil inteiro. Joaquim Nabuco lutou para a escravidão. Escravo não dava um voto, nem votava. Correu um risco, pessoa física, contra a elite que ele pertencia para abolir a escravidão e que foi uma coisa extremamente importante para o Brasil. Né? Ulisses Guimarães, um sujeito que lutou contra a ditadura o tempo inteiro nas trincheiras, criou a anticandidatura em 1974, aí veio a grande vitória do MDB em 1978 e, finalmente, uma transição democrática pacífica com a eleição de Tancredo Neves em 1985, que Ulisses teve a grandeza de abrir mão em nome de Tancredo Neves. Olha só que ato bonito de um estadista. E Fernando Henrique Cardoso, ao acabar com a inflação no Brasil, criar o Plano Real, que deu uma estabilidade econômica financeira, tirando milhares de pessoas da pobreza, como um programa que nunca existiu antes, porque uma das coisas que mais causou pobreza no Brasil é a inflação. Então, assim, uma atitude de estadista, reestruturar o Estado brasileiro e aprovando coisas como privatização, abertura econômica, que nem eram coisas muito do DNA tucano, da social-democracia, mas entendendo que aquilo era importante para o país se estabelecer como uma democracia sólida. Então, nós, no Brasil, temos uma longa trajetória de estadistas e isso precisa ser valorizado. Nós não valorizamos nossos estadistas. Esses 9 estadistas eu escrevi porque eu ficava abismado de conversar com os filhos dos meus amigos. As crianças, os jovens não tinham noção quem eram essas pessoas. Então, nós precisamos resgatar a história, nós precisamos saber de onde é que nós viemos. Né? Que muitas pessoas, se nós estamos nessa situação hoje, é porque muitas pessoas também deixaram uma herança positiva para o país. Né? Então, é importante ter esse norte da história para guiar o nosso futuro. E essa foi a intenção do livro. Tony Mastaler, entender quem foram essas pessoas, esses 9 estadistas brasileiros, exemplos de caráter e liderança, como destacou o Felipe Dávila, como destaca no livro dele, Felipe Dávila, o entendimento de quem foram essas pessoas e o entendimento do conceito de estadista é isso que vai que pode dar a qualidade do voto que nós tanto estamos precisando, né? Isso para que a gente tenha estadistas, de fato, no poder daqui para frente. Não tenha dúvida, né? É exatamente disso que o Brasil precisa. E digo mais, desculpa estar um pouco ácido hoje, mas quem não divulga isso nas escolas e faz os nossos jovens conhecer um pouco mais disso, joga contra o país, joga contra as pessoas, porque nós precisamos que a população entenda que o que já passou, os que plantaram a boa semente lá atrás, plantaram o nosso país, são nossos irmãos brasileiros que já se foram. Então, nós temos, sim, toda a condição de tentar manter isso, e não essa coisa que está acontecendo agora, esse ping-pong engraçadinho, que vamos
e convenhamos, não está fazendo bem para ninguém. O que eu quero dizer com isso é a gente precisa começar a olhar, e eu acho que essa eleição tem toda a chance de fazer com que as pessoas comecem a olhar efetivamente para as boas opções que existem, né? Nós temos aí caras grandes em vários segmentos no país, várias atividades boas que não são divulgadas. E isso eu olho com bastante desconfiança e bastante tristeza junto aos meus colegas, porque, poxa vida, se você não divulga o que é bom, qual é a sua intenção? O que você está querendo com isso? Eu arrumei uma briga muito grande na internet, e meio que me cancelaram, quando eu disse para a minha geração que a nossa, e eu me incluo nisso, era uma geração triste, porque estava entregando para os nossos filhos e netos, eu vou ser avô agora em abril, um país que eu fico triste, porque assim, ele tem coisas boas, mas podia estar bem melhor. Nossa, foi uma gritaria, não, mas eu não votei nesse, eu não votei naquele. Eu falei, não, é esse o conceito. O conceito é sociedade. Você não escapa de sociedade, de ser brasileiro. Por exemplo, hoje, quer queiram ou não queiram, isso, aquilo, tal, sem papinhos bobocas, nós temos um presidente. O nosso presidente chama-se Jair Messias Bolsonaro. Eu posso não gostar, eu posso detestar, eu posso ter ficado muito triste, mas ele é o seu presidente. Então, enquanto sociedade, nós precisamos funcionar. E não é isso que está acontecendo. A gente precisa acordar para essas coisas. E a base para acordar é olhar para trás e ver que, sim, nós temos passado que nos orgulha. Então, a gente pode ter presente e futuro. Atrai investimento em áreas importantíssimas, como energia renovável. O Nordeste, para você ter uma ideia, pode se tornar o maior gerador de energia renovável do mundo. Imagina o progresso que vai levar para uma região carente de investimento produtivo há muito tempo. Então, assim, são coisas extraordinárias. Com essa guerra da Ucrânia, vai fazer com que as cadeias globais de valor mudem para o Ocidente, ou seja, Europa do Leste e América Latina podem ser as maiores beneficiadas. Olha o que nós temos de oportunidade pela frente e nós vamos jogar tudo fora se continuar o populismo no poder. Então, nós temos uma chance de ouro para mudar o Brasil. E quem vai mudar o Brasil, como você disse na abertura do seu programa, é o voto consciente, as pessoas votando no futuro do Brasil. E não voto nessa pessoa porque eu não gosto da outra. Não, precisamos votar em quem é que vai dar um futuro para o Brasil. Esta é, ao meu ver, a missão da Terceira Via. Qual é a missão da Terceira Via, Tony Massaler? O que é preciso que a Terceira Via mostre que ela tem a possibilidade de chegar lá? Olha, a primeira coisa que é importante, somando a tudo isso que o Felipe colocou muito bem, é o seguinte, por exemplo, falando claramente, né? Quem me conhece sabe que já não tenho mais idade para ficar com muito rapapé. Assim, um cara como o Felipe, por exemplo, é um cara que é muito agradável, tranquilo de se trabalhar. E por que eu digo isso? Porque, primeiro, para essa missão, o cara tem que se comunicar bem. Eu pude trabalhar com o Sérgio Moro no começo desse ano e eu sempre dizia aos que o coordenam, precisamos trabalhar essa comunicação dele. Ele é um cara interessantíssimo, ele é um cara inteligentíssimo, mas precisamos trabalhar essa comunicação dele. Se uma pessoa se comunica e não chega ali a comunicação, esse efeito emissor e receptor, já complicou. O que vai fazer? E no caso do Felipe, ele tem essa coisa bastante bem resolvida. Segundo, informação, cultura e ideias, posicionamento, bom senso, saber se portar em 2022 num lugar que chama-se planeta Terra. É importante, senão você fica segregado para algum lugar. Aí o terceiro, e importantíssimo, é simplesmente pegar esse cara, por exemplo, no exemplo que eu estou dando aqui do Felipe, e fazer com que... Isso tem mecanismos tranquilos, pé no chão, de se fazer com que as pessoas conheçam ele. Porque o grupo que o conhece hoje e o admira é ainda pequeno em comparação ao que ele pode fazer e ele está pronto e pleno para fazer. Então as pessoas têm que olhar e falar, cara, você viu aquele Felipe lá, bicho? Você viu o que ele falou? Pô, é o que eu estou pensando. Ah, não, mas todo político pensa que ele está... Não, mas eu entendi no olho dele
que não é assim, não. Ele está falando com... Se você faz isso, é um rastilho de pólvora e a coisa vai e domina tudo. Este é o caminho da terceira via. Eu espero muito, e eu escutei porque eu estava com o Moro, que ela tenha o bom senso de, em determinado momento, apoiar quem eles entenderem que seja o mais viável, porque a briga com as duas estruturas de Lula e Bolsonaro é muito grande, são estruturas gigantescas, militâncias gigantescas, estratégias pesadas. Então, assim, para se fazer frente a isso, é verdade, transparência, mas todo mundo junto para o mesmo caminho, que é exatamente esse que o Felipe falou, não ficar brigando, então menos aquele. É uma eleição onde as pessoas, o ideal seria que elas parassem com isso e falassem, olha, eu vou continuar brigando depois da eleição, mas agora eu vou escolher esse cara aqui, que é o cara que vai voltar a colocar o Brasil com comida na mesa, com casa, com trabalho, com segurança, com investimento externo, que não tem fama de ladrão, que não tem fama de ser um grosseiro atrapalhado em tudo que envolve a humanidade. Quer dizer, quem é esse cara? É esse cara aqui, Felipe. Então tá, vamos votar nele, depois eu volto a discutir com o meu vizinho, com o meu primo, etc. Esse é o caminho. Faltando 25 minutos para 13h, o programa Gente que Fala vai fazer uma pausa rapidinho agora. Mensagem dos nossos apoiadores. Em seguida, a gente volta com a sequência aqui da nossa conversa. Até já. 2022, o ano de trabalhar para criar emprego. Milhares de paulistas encontraram um recomeço com o Pro São Paulo, um programa de investimentos que está ajudando a criar 200 mil novos empregos. São 8 mil obras em estradas, habitação, metrô, escolas e saneamento que estão contribuindo na retomada da economia. Acesse prosp.sp.gov.br e conheça as obras em todo o estado de São Paulo. Governo de São Paulo. Trabalho e emprego para você. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 23 minutos para 13h, de volta com o programa Gente que Fala, edição de terça-feira, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. E agora aqui, chegando para a nossa conversa também, Daniel Matos. Boa tarde, Daniel, advogado, perito judicial, economista, especialista em direito tributário, para uma análise aqui dos assuntos da nossa economia. Como é que você está, Daniel? Bem, e você? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, colegas. Tarde, Mauro. Daniel, seguinte, vamos falar sobre privatização do saneamento básico. Isso tem sido um tema bastante discutido aí ultimamente. Os números são superlativos, né? 35 milhões de brasileiros, cerca de 17% da população que não tem água tratada, não tem acesso a isso. Só 46% do esgoto no Brasil inteiro passa por tratamento. Enfim, considerando esses dados que não são bacanas, não são legais, né? Privatização do saneamento básico no Brasil para esse ano, para o ano que vem, quais são as expectativas? Tem expectativa de que haja uma captação de recursos, algo em torno de 17 bilhões de reais entre esse ano e o próximo ano. Existem algumas legislações que estão sendo aprovadas, como a do Rio de Janeiro e do Mato Grosso do Sul, para regularizar essa questão do saneamento básico. E sim, infelizmente, os números que você mencionou são trágicos para o nosso país, né? Quase 48% da população não tem acesso a saneamento básico, né? E é um dos fatores do porquê o Brasil possui níveis muito gritantes de desigualdade social. Para as contas públicas, a privatização do saneamento traz o quê?
vamos imaginar esse período agora pós-pandêmico, né? O governo, para manter a estabilidade do país, teve que realizar uma série de projetos emergenciais. Logicamente, se você consegue enxugar a máquina pública, você consegue uma redução do custo, né? O custo nas contas públicas, a despesa com pessoal acaba sendo algo em torno de 40% a 45%, acaba sendo uma despesa relevante, ou seja, se o governo consegue eliminar ou passar essa despesa para um terceiro, o Estado não precisa assumir esse custo, o que acaba, de uma certa forma, gerando para o futuro um melhor planejamento financeiro das contas públicas, observando que nós temos agora altos níveis inflacionários, dado a situação interna do país e a situação internacional. Muito bem, Daniel Matos, obrigado pela sua análise. Daniel Matos, economista, perito judicial, advogado, especialista em direito tributário. Até a próxima conversa. Abraço aí. Obrigado, Mauro. Boa tarde aos colegas. Boa tarde. A gente segue aqui com a entrevista com o nosso Felipe Dávila, o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, e também com o Tony Mastaller. Felipe Dávila tem um outro livro seu, Os 10 Mandamentos do País que Somos para o Brasil que Queremos. Que mandamentos são esses? E um deles fala de meritocracia no serviço público. O que a nossa audiência precisa saber a respeito, Felipe? Olha, na vida nossa profissional, nós gostamos de subir na carreira por causa do nosso mérito, pelas coisas que nós fizemos, que nós desempenhamos. E é assim também com os bons servidores públicos. O bom professor, a boa diretora de escola, o bom médico, ele quer ascender na carreira pelo que ele vem entregando de serviço, pelo reconhecimento do seu trabalho. Infelizmente, hoje, na máquina pública não é isso. O único critério existente para se subir na carreira é tempo de serviço. E isso é muito ruim, porque o competente e o incompetente vão chegar ao topo da carreira porque é uma questão de tempo. E isso prejudica demais a qualidade do serviço público. Nós precisamos ter, os servidores públicos, uma burocracia focada em resultado de desempenho, como melhora a vida do cidadão, como melhora a qualidade do serviço público. É esse que precisa ascender na carreira, subir na carreira, e não só por tempo de serviço. Se você é aquele funcionário que pendura o paletó numa repartição pública, nunca aparece por tempo de serviço e chega ao topo da carreira, está errado. Então, da importância dessa reforma administrativa é valorizar o bom servidor, fazer com que essa carreira seja digna das suas realizações para melhorar a qualidade do serviço público. Eu vou dar um exemplo. O Brasil gasta hoje quase 6% do PIB em educação, o que é a média, o que é mais do que a média dos países desenvolvidos como o da OCDE. Só que quando a gente vê quanto se gasta por aluno, o Brasil é um dos que mais gasta mal com o aluno, porque não aprende o nosso aluno. Você pega os exames internacionais como o PISA, que mensura o conhecimento de matemática, ciência e línguas de uma criança de 15 anos, o Brasil está em antepenúltimo lugar. Então alguma coisa está errada, estamos gastando mal. Por quê? Porque nós não estamos gastando dinheiro com o aprendizado do aluno, mas com a máquina da educação. Então isso é ruim. É ruim para o Brasil, é ruim para as crianças, para os jovens que não estão preparados para o mundo do trabalho do século XXI. Então, essa ideia de fazer uma reforma administrativa para valorizar o bom professor, o bom policial, o bom médico, ela é vital. Todo país que tem uma democracia estável tem uma burocracia de qualidade estável. Então, não é acabar com o funcionário público, não é nada disso. É apenas critérios para valorizar os bons e poder, sim, afastar os maus. Agora, a reforma administrativa que estava prevista para ocorrer no governo Bolsonaro, muito se falou desde o começo e que não ocorreu, não vai ocorrer mais, evidentemente, não estava em linha com essa proposta da meritocracia no serviço público, professores, policiais, enfim. Havia, sim, a substituição do tempo de serviço por o que chamava de avaliação de desempenho. O que é isso? Meritocracia é uma avaliação de desempenho. Então, isso estava contemplado. Mas tinha uma outra medida importante, que era reduzir o número de carreiras. O Brasil, hoje, só no governo federal, existem 165 carreiras no serviço público. Isso engessa a administração pública. Porque, por exemplo, se você presta carreira, concurso para uma carreira, e eu quero usar a sua competência em outro lugar, eu não posso. Você está engessado naquela carreira. Então, ainda mais se você é, por exemplo, uma boa pessoa, um administrador de finanças,
que poderia ser usado em várias coisas, na educação, na saúde, no Ministério do Planejamento. Não pode. Só pode prestar para aquela carreira. Então, nós temos que desengessar e reduzir o número de carreiras e ter carreiras mais amplas para que possa permitir essa flexibilização da utilização da capacidade, do talento de uma pessoa em outra pasta onde está precisando de gente com aquele seu talento, aquela sua capacitação. Felipe Dávila, muito por conta da falta de consciência em relação ao voto, em relação ao que é a política e o papel de cada ator político, muita gente entende que o presidente da República é aquele salvador da pátria, aquele que vai resolver tudo e vai colocar o país nos trilhos, e nas eleições que estão chegando, nós vamos reformar as casas de leis, né? As Assembleias Legislativas nos estados, no Congresso Nacional, as duas casas, enfim. E o senhor disse, numa entrevista recente, que o Congresso mantém uma pauta PCC, significa patrimonialismo, corporativismo e clientelismo. Como o eleitor deve olhar essa sua fala, esse seu entendimento sobre o Congresso, para, de fato, votar corretamente, ficar de olho na correlação de forças, que vai formar, né, essa correlação que vai formar o novo Congresso? Olha, tem um mecanismo fácil de descobrir isso. Se a pessoa fala muito de sistema e pouco de gente, ela vai defender o corporativismo e o clientelismo. Se ela ficar falando só do sindicato, do Estado, né, não vota nessa pessoa, porque ela quer votar a favor da máquina e não a favor do cidadão. Agora, se a pessoa se interessa por gente, não, eu quero melhorar a educação infantil das crianças, eu quero melhorar os indicadores de aprendizagem de matemática, eu quero que elas sejam plenamente alfabetizadas. Essas são as pessoas que você deve buscar e votar. Segunda coisa, uma questão de atitude. Olhe para a história. De novo, se você pega ali o nome de um deputado, veja o que ele fez nos últimos 4 anos, veja se está de acordo com aquilo que ele está dizendo. E aí eu vou dar um bom exemplo de política pública virtuosa dos deputados federais do Partido Novo. Você sabe que lá eles criaram uma coisa no Congresso, Mauro? Todas as emendas, 100% das emendas, são distribuídas por critérios técnicos. Então, por exemplo, o hospital tem que inscrever que ele precisa de uma nova máquina de raio-x, como é que isso vai melhorar o atendimento, reduzir fila, etc. E a emenda é dada absolutamente por um critério técnico. Então, cidades que esses candidatos não tiveram nenhum voto ou pouquíssimos votos começaram a receber emenda de deputados do Novo e ninguém entendia qual era a lógica, porque a lógica desse jogo é: eu vou dar emenda para prefeito que me ajuda na minha reeleição, e não por critério técnico. E as pessoas ficavam surpresas, falaram: nossa, esse deputado que nem teve voto aqui, nem veio aqui, está dando dinheiro, emendas para a nossa cidade, para o nosso hospital, para a escola, etc. Porque é baseado em critério técnico. E assim que deveria ser com todos os parlamentares, né? Você olhar para a questão técnica, quem realmente precisa, e não para aquele que vai me ajudar a ganhar voto na próxima eleição, porque esse é o critério errado. Então, fique de olho se as pessoas falam sobre pessoas e não sobre o sistema, e se as pessoas estão focadas na sua história no parlamento, na distribuição de emendas em critérios técnicos e não em critérios personalistas ou ajudar aqueles que vão te ajudar futuramente a conseguir mais votos. Tony Mastaler, onde é que esses critérios técnicos acabam se perdendo? Lá no Congresso Nacional? É a grande quantidade de partidos políticos, e aí isso, né, favorecendo o toma lá da cá, e aí vem o clientelismo, vem tudo isso? Essa equação é bastante complicada, né? Eu acho que um bom caminho é esse que Felipe acabou de colocar, né? Você começar a perceber as pessoas e tentar ver o que elas vão fazer. O nosso sistema, ele, bem ou mal, é o sistema que temos, né? Então, assim, a gente tem que jogar esse jogo. Mas, para o eleitor, é importante, por exemplo, começar a ver coisas como, por exemplo, esse exemplo agora que o Felipe deu, né, de deputados que simplesmente não receberam, ou receberam muito poucos votos num lugar e já destinando emendas que o que são? São dinheiro para que aquele local possa comprar ou contratar o que está necessitando. Então, esse é um caminho para você começar a fazer um trabalho bom. Eu queria só emendar aqui o seguinte: nós temos um Brasil, como foi falado nos blocos anteriores, lotado de exemplos fantásticos e que não são divulgados. Vou dar um rapidamente aqui, né?
no Maranhão, numa cidadezinha. Hoje em dia dizem que o Flávio Dino, do PCdoB, está fazendo um trabalho fantástico. Eu espero que sim, que o Maranhão foi muito judiado durante muito tempo, e eu não tenho ido mais para lá, mas eu estive lá algumas vezes e ele contratou para secretário dele um cara que era prefeito de uma cidadezinha que chama São José do Ribamar, uma cidade que divide São Luís, a ilha lá, né? Esse cara chama Luiz Fernando Silva, eu tive a oportunidade de conhecê-lo num trabalho. E ele, quando ele foi prefeito dessa cidadezinha bem lá atrás, ele resolveu analisar e, por mérito, está aí o ponto, as professoras que conseguiam fazer um trabalho legal, elas chegavam, isso há 15 anos atrás, a ganhar 5 mil e poucos reais por mês de salário. Isso a incentivava e permitia tanto que ela investisse nela mesma, que os indicadores de ensino explodiram, foram lá para o alto, sabe? Claro que o Flávio Dino não é um imbecil, ele olhou e falou, deixa eu pegar esse cara aqui e trazer. E o cara, entendendo o convite, largou a prefeitura e foi para lá. Ou seja, tem muita coisa que é feita nesse país e que não é divulgada e que não é mostrada e que não é nem apropriada pelos outros para poder se apropriar de coisas boas e poder replicar nas regiões, né? É verdade. Isso é um ponto muito importante que o Tony está trazendo. Nós precisamos aprender mais com as experiências exitosas no Brasil. Tem muita experiência exitosa em educação, em segurança. Veja só, a educação no Ceará, em Pernambuco, que inspirou tantas mudanças importantes na educação básica, em estados importantes até como São Paulo. Veja só que o município hoje que tem o melhor Enem nas capitais é Teresina. Por quê? Porque tem uma consistência em dar continuidade às boas políticas públicas focadas no aprendizado do aluno há mais de 10 anos. Começou lá atrás com o Firmino Filho e vem vindo, e cada um que hoje assenta naquela secretaria dar continuidade a boas políticas públicas, com foco em resultado, com exames para mensurar a qualidade do ensino, avaliação do professor. Então, assim, existem exemplos fantásticos. Nós temos um sistema penitenciário, por exemplo, na Paraíba, que é exemplar, que é um sistema que hoje tem o maior número de reintegração de presos ao mercado de trabalho. Então, assim, isso não sai nos jornais, na televisão, né? Parece assuntos menores, mas são assuntos muito importantes. Então, a beleza do Brasil, eu digo, que nós temos de descentralizar mais o poder. Já que temos uma estrutura federalista, tem que dar mais poder e autonomia para os estados e municípios, porque esses estados e municípios têm que ser laboratório para testar políticas públicas inovadoras. E essas exitosas, um precisa aprender com o outro e parar essa romaria de político, de prefeito a Brasília, pedir dinheiro no Congresso Nacional, bater a porta do Ministério para conseguir uma audiência e liberar dinheiro. Não é assim que se faz. Então, nós temos de descentralizar o poder para exatamente isso que o Tony falou, se tornar mais parte do nosso cotidiano, ver experiências exitosas aparecendo e aprender um com o outro. Felipe Dávila, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, nessa conversa hoje com a gente no programa Gente que Fala. Felipe, recentemente, também numa entrevista, o senhor disse que o Brasil está cheio de políticos competentes, só que eles estariam fora de Brasília. O que isso significa? Eles não estão nem na política? É exatamente isso que eu acabei de falar, eles estão fora. São os bons secretários de educação, de saúde, secretário de penitência, o prefeito que está disposto a comprar aquela briga para fazer uma reforma importante. É por isso que nós vemos esses indicadores importantes. Lá no CLP, no Centro de Liderança Pública, nós criamos o ranking de competitividade dos estados. Há 10 anos nós publicamos esse ranking, Mauri, é extraordinário. Você vê ali os números, ali estão as evidências dos estados que melhoraram as políticas públicas e aqueles que pioraram. Então, vou dar um exemplo. Alagoas, há 9 anos atrás, era o último colocado, era o 27º. Alagoas, nos últimos 8 anos, vem fazendo um trabalho extraordinário em melhoria dos indicadores e hoje já está em 14º lugar. Então você vê como melhorou. Aí você pega o Rio de Janeiro, que era o 2º colocado, está em 17º, vem caindo, queda livre o Rio de Janeiro. Não é à toa, num estado que os últimos 4 governadores foram presos. Então, assim, é óbvio que não vai ter política pública num lugar desse, né? Então, como o Rio de Janeiro desesperadamente precisa de um bom governador para interromper
esse conluio com a incompetência e o crime no Rio de Janeiro. É uma coisa absurda o que está acontecendo com o Rio. O Rio é o cartão postal do Brasil. Né? Precisamos fazer o Rio de Janeiro recuperar, e com um potencial tudo, de turístico, mão de obra qualificada, energia, né? E o Rio não consegue sair do lugar. E aí você pega, né, Alagoas e criando isso, aumentando mais de 10 posições no ranking. Por quê? Porque o governador olhou para os indicadores e falou, vamos melhorar esses indicadores, e deu como missão aos seus secretários a melhorar os indicadores, e as coisas acontecem. Então, nós temos de olhar para os estados e municípios, ali que estão projetos de sucesso. Pega o estado de São Paulo aqui, a economia paulista cresce a 5,4% do PIB de São Paulo, enquanto o Brasil está zero. Alguma coisa está acontecendo em São Paulo que não acontece no resto do Brasil. Então, vou dar um outro último exemplo. Indicadores de desigualdade social. Por que o nível de desigualdade em Santa Catarina é igual ao da Polônia e você pega o do Piauí, é igual de um país africano? A gente mora no mesmo país, mesma Constituição, mesmas leis. O que um está fazendo certo e o outro não está? Como um pode aprender com o outro? Então, eu acho que isso é o jeito de nós melhorarmos a política pública, aprendendo um com o outro, e não só culpando as pessoas ou descobrindo bode expiatório para culpar quando as coisas dão erradas. Felipe Dávila, perguntas aqui da nossa audiência, a nossa audiência participando aqui pelo nosso canal no YouTube. Luciana Pereira te pergunta o seguinte: como é que se governa sem maioria parlamentar? Não, primeiro que precisa a maioria, mas eu vou dar um exemplo. O governador Zema, do Partido Novo, em Minas Gerais. Sabe quantos deputados o governador Zema tem, Luciano, na Assembleia Legislativa? Dois. E com 2 deputados, não importa, conseguiu criar ali um pacto em torno das reformas importantes. Minas hoje está com orçamento equilibrado, fez um projeto extraordinário em ensino profissionalizante, chamado Trilhos para o Futuro, conseguiu atrair mais de 190 bilhões de reais em investimento privado para o Estado, enquanto outros estados estão perdendo negócio. Então, veja como é possível construir consenso com o parlamento quando nós temos 2 coisas. Primeiro, a capacidade de um governo determinar claramente as suas prioridades e explicar por que elas são prioridades para o legislativo. E segundo, envolver a população. E aí o Tony sabe melhor do que ninguém. Precisa ter narrativa para mobilizar a população, para dizer que aquilo é importante para a vida delas. Aquilo vai mudar a vida delas. Porque esta pressão da sociedade e um governo com prioridades claras fura, sim, a bolha do corporativismo, e é possível, sim, fazer mudanças importantes. Olha aqui, recentemente, aprovamos a reforma da Previdência no Brasil, aprovamos o novo marco do saneamento, como o Daniel acabou de falar aqui, que vai trazer investimentos importantíssimos para o Brasil. Aprovamos o novo marco das startups no Brasil. Todas as startups estão fugindo do Brasil porque a regra aqui tem um passivo trabalhista absurdo, ninguém queria abrir startup no Brasil. Então, assim, tem coisas boas que furam a bolha do corporativismo quando existe essa pressão da sociedade com o governo disposto a comprar determinadas brigas políticas para defender o interesse da população. Outra pergunta da audiência por aqui, Felipe. Seu Jaime do Jardim Bonfilholi, sempre participando com a gente, ele pergunta sobre a viabilidade do parlamentarismo no Brasil. A gente acabou de falar sobre a necessidade da qualidade, né, dos nossos congressistas para tudo, né, especialmente para o parlamentarismo. Né? Eu sou a favor do parlamentarismo. Aliás, no meu livro Os 10 Mandamentos, um dos mandamentos é a defesa do parlamentarismo. Por 2 coisas. Primeiro, porque eu explico que o Brasil adotou o presidencialismo não pelas virtudes, que era a divisão dos poderes, o peso e contrapeso, o equilíbrio entre os poderes. Nós escolhemos o presidencialismo porque a gente gosta de concentrar o poder nas mãos do presidente, o que é exatamente o contrário ao espírito do verdadeiro presidencialismo, que é dividir o poder, né, fragmentar o poder para que haja esse equilíbrio. Então, aqui não, nós gostamos do presidencialismo porque é excessiva concentração de poder na mão do executivo. Segunda coisa que o parlamentarismo me parece que tem uma vantagem sobre o presidencialismo é o seguinte: primeiro, governo bom continua sendo reeleito. Isso é muito bom. Se o governo é bom, continua. A Angela Merkel agora ficou 16 anos no poder na Alemanha e está deixando o poder agora. Então é ótimo. Mas quando o governo é ruim, você derruba ele imediatamente. Não tem esse processo traumático que é o impeachment. O impeachment é um processo muito traumático. Então, o governo, o que acontece? O governo é ruim, cai o governo, substitui o outro. Então, isso é muito importante, dar agilidade para o Brasil
quando o eleitor acaba votando em alguém que não entrega o que prometeu. Então você consegue mudar rapidamente, você não precisa esperar 4 anos ou ter um processo de impeachment que é muito traumático no país. Olha só, Felipe, a pergunta aqui da Daniela Neves, ela está no Facebook, pergunta se haveria leitores no Brasil de hoje para algo parecido com a revista Bravo, que foi a sua revista, mesmo que num formato diferente do que foi anteriormente. Olha, eu tenho muitas saudades da minha vida de publisher, quando eu editava uma revista de política que chamava República, que era uma revista também muito, muito bonita, muito interessante, que debatia as políticas, e a Bravo, que foi a maior revista de cultura no Brasil. E é interessante, quando eu criei a Bravo, todo mundo fala assim, imagina fazer uma revista sofisticada de cultura no Brasil, que absurdo, isso é uma coisa elitista. E não é. Você sabe como que nasceu a ideia da Bravo? É uma coisa interessante, Luciano. Nasceu porque eu fui à exposição do Monet, que tinha no MASP, tinha a fila de dar volta ao quarteirão. Eu falei, olha, se tem fila dando a volta ao quarteirão as pessoas para assistir o Monet no MASP, é óbvio que tem para um público de uma revista sofisticada. A gente tem mania de falar que não, o Brasil não tem lugar para alta cultura. Lógico que tem. E uma das coisas que a Bravo fez muito interessante era tratar a cultura popular de forma adulta e tratar a cultura refinada de uma forma não popular, mas que ela se tornasse mais acessível. Eu acho que esse que foi o sucesso editorial da revista Bravo. Tony Mastaller, a pergunta da Juliana Rocha no Instagram, ela quer saber qual é a estimativa de votação de Guilherme Boulos para deputado federal. Não, Guilherme Boulos que abriu mão da sua candidatura ao governo de São Paulo. Ele seguramente será eleito. Ele é um cara dos novos, é importante ter esse tipo de representatividade. Eu gosto muito dele, acho um excelente trabalho e 99,99% que será eleito. Sim. E isso é bom e é bom para todos nós. Você chuta uma estimativa de votação, que é a pergunta da Juliana? Difícil, né? Difícil. Aí é complicado. Bem, não gente, vou arriscar. A gente já está em cima da hora aqui, a gente vai ter que encerrar. Tony, você está com a palavra, sua despedida bem breve. Agradeço muito, agradeço ao Felipe aí a generosidade de poder ter dividido esse tempo com a gente, dizer para você que tenha em mim um fã, porque eu sou brasileiro e eu quero muito que o meu neto e os meus filhos e de todos nós possam viver dias melhores. E já deixo de público aqui que, se eu for útil para alguma coisa, fique completamente à vontade, porque trabalhar para pessoas como você, com essa clareza e com esse entendimento, é, antes de tudo, um prazer. Muito obrigado, Tony. Felipe Dávila, a sua palavra final. Bom, primeiro, Mauro e Tony, um prazer fazer essa conversa com vocês. Olha, vocês da imprensa têm um papel vital para isso, para melhorar a qualidade do voto, a conscientização do eleitor de que ele precisa votar de forma importante para definir o futuro do Brasil. Precisa ter um debate de qualidade, precisa ter conversas de qualidade, como essa que nós estamos tendo aqui. É assim que nós vamos ajudar a esclarecer as pessoas a votar melhor. E é por meio do voto que nós vamos mudar o Brasil. Então não é a pesquisa que muda, é o voto. É o voto de cada um. Se cada um sai aqui conversando com mais 2 ou 3, fala, puxa, escutei uma proposta interessante, olha, vamos ficar de olho nessa pessoa, isso é que vai mudar o Brasil. A beleza da democracia é que quem muda o destino do país é o povo, é a qualidade do voto, não tem outra coisa. Não é uma história de conchavo, que um se fecha numa sala e decide quem vai ser o presidente. Quem decide quem vai ser o presidente somos todos nós, cidadãos brasileiros. Segunda coisa, eu estou muito animado com 2 coisas. Essa ideia de pacificação do país que eu sinto nas conversas e, principalmente, os jovens. Os jovens estão dando uma demonstração de espírito público nesse país incrível. O Tony viu isso aqui na pandemia. Jovens, terceiro setor privado, todo mundo com o governo, trabalhando junto para distribuir cesta básica, máscara, equipamento em hospital. Então, esse espírito de cidadania, ele está latente de novo na sociedade. Vamos olhar para as coisas boas. Mostra que o setor privado aprendeu a trabalhar com o setor público e o setor público entendeu que precisava do setor privado e da rapidez, da celeridade do setor privado para fazer as coisas andarem no meio de uma crise. Espero que essa redescoberta do mundo cívico com o mundo político não seja uma coisa passageira, mas uma coisa permanente, porque isso sim é que será fundamental para criar um país mais estável, livre e democrático.
Muito obrigado pela conversa de hoje, pela presença de vocês, cientista político Felipe Dávila, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, o Tony Mastaler, ator e publicitário, Tony que é diretor e criador de estratégias de marketing político. Obrigado em nome de toda a nossa equipe. Termina aqui essa edição, dedicada à área da comunicação, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Na mesa de som com a gente hoje, o Isaac Barros. Valeu a Isaac pelo apoio operacional na nossa mesa, o Sérgio Souza na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando agora, na sequência, o nosso musical Trianon vai até às 18h, depois o Radar Paulista com o jornalista Renato Albuquerque e agora a Débora Mendonça, repórter Débora Mendonça ao vivo, com as informações do trânsito aqui na capital paulista. Isaac Barros, desculpa o atraso aí, 1h04, um abraço.